Olá, segundo ano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os direitos políticos e sociais. A relação, então, dos direitos políticos e sociais. Então, nessa aula nós temos como objetivo conhecer os direitos sociais, econômicos e políticos, saber como a Constituição Federal trata cada um deles e compreender a importância desses direitos para a manutenção do Estado democrático de direitos. Então vamos lá. Então, direitos sociais e econômicos. A nossa Constituição Federal, a Constituição Federal Brasileira, estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência social aos desamparados, ou seja, são os direitos básicos para ter uma vida digna, como nós vimos na aula passada. Então, são os direitos básicos de sobrevivência. Então, pode-se resumir a ideia e explicar os direitos humanos de cunho social e econômico, dando um exemplo. De nada serve ao indivíduo o direito de votar e ser votado. Lembrando que o direito de votar e ser votado é um direito político. E a liberdade de expressão intelectual é um direito civil. O direito civil é relacionado ao direito de liberdade. Se ele não tem as necessidades vitais mínimas asseguradas, como a saúde, a moradia e a educação, que são os direitos sociais, que tornam apto a exercer seus direitos civis e políticos. Ou seja, não adianta nada o indivíduo ter o direito de votar, ser votado, ter o direito de se expressar livremente, se ele não tem assegurado as necessidades vitais mínimas, como uma alimentação digna, por exemplo. Então, os direitos sociais e econômicos corresponderam à segunda geração de direitos humanos, assim chamada porque foi reconhecida depois da primeira geração dos direitos humanos. Então, nós tivemos a primeira geração de direitos humanos e a segunda geração de direitos humanos, que foi fruto de um movimento constitucionalista ligado à era das revoluções burguesas no final do século XVIII. Então, embora se utilize os termos primeira geração e segunda geração, não existe uma hierarquia ou uma sucessão geracional dos direitos. A ideia de geração de direitos humanos é utilizada apenas para indicar o aparecimento das espécies de direitos humanos ao longo da geração. Então, a primeira geração foram os direitos de liberdade, A segunda geração foram os direitos da eternidade. Isso não significa dizer que a segunda geração somente devem ser reconhecidos ou promovidos após a total implementação dos direitos de primeira geração, pois até hoje nós não conseguimos acessar alguns direitos de primeira geração em alguns lugares, por exemplo. Então, a primeira geração de direitos visava afirmar os direitos políticos e civis individuais, chamados liberdades públicas, contra o abuso do Estado. Então, a primeira geração são os direitos civis e os direitos políticos, que dava liberdade, de um indivíduo agir contra os abusos do Estado. Já a segunda geração, inspirada no valor de igualdade, primeira geração, inspirada no valor de liberdade, a segunda geração vai ser inspirada no valor de igualdade, que buscava a conquista de direitos substanciais capazes de garantir
o exercício efetivo das liberdades políticas pelas classes sociais menos favorecidas. Ou seja, os direitos de segunda geração são os direitos que vai buscar o efetivo exercício das liberdades públicas das classes sociais menos favorecidas. Então, os direitos sociais e econômicos só começaram a ser reconhecidos quando passaram a fazer parte das constituições nacionais, no início do século XX. A primeira constituição adotada dos direitos sociais e econômicos foram do México e da Alemanha. No Brasil, a primeira constituição a reconhecer foi a de 1934, mas a Constituição de 1988 foi a primeira a incluir os direitos sociais, juntamente com os direitos individuais, no universo dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, foi apenas a Constituição de 1988 que se implantou os direitos sociais, os direitos básicos de sobrevivência. Então, os direitos sociais requerem sempre uma ação do Estado mediante a elaboração de políticas públicas aptas a promovê-los e garanti-los. Ou seja, os direitos sociais vai requerer uma ação ativa do Estado para que as políticas públicas sejam elaboradas e implantadas. Então, a saúde e a educação são direitos de todos e deveres do Estado, ou seja, todos temos direito a uma saúde, a uma educação, mas o Estado que vai ter o dever, de garantir, de implantar. Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a reprodução da doença ou a redução da doença ou a igualdade de condições para o acesso, permanência e sucesso. Ou seja, o Estado tem que garantir que todas as crianças tenham acesso à escola, mas não só acesso, mas como também a permanência e o sucesso, como também a saúde, a educação e outras coisas mais. Vamos falar agora sobre os direitos políticos. O titular da soberania no Estado Democrático de Direitos, que constitui a República Federativa do Povo, do Brasil, é o povo brasileiro. Ou seja, quem possui esse título da soberania, que constitui, é o povo brasileiro. Os direitos políticos são o meio de exercício dessa soberania popular, isto é, o direito de cada cidadão contribuir para os propósitos da atuação do Estado, fazendo com que parte das decisões fundamentais que orientam o Estado. Os direitos políticos são os direitos de, por exemplo, você votar e ser votado, por exemplo. De maneira geral, podemos dizer que os direitos políticos traduzem na capacidade de votar e ser votado. A ideia de votar e ser votado hoje é intimamente ligado à democracia representativa. Nós vivemos em uma democracia representativa, no qual nós elegemos aquelas pessoas que irão nos representar através do voto. O povo, então, vai escolher os representantes políticos que ocuparão cargos nos poderes executivo, legislativo, com funções de administrar e legislar sobre o interesse comum. Então, nós vamos ver alguns tipos de democracia representativa, que foi o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O que significam essas palavras? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. São direitos garantidos na Constituição, mas vamos entender melhor eles. Vamos entender, então, as diferenças. Por meio do plebiscito, os cidadãos decidem diretamente
determinada questão de referência pública. Teve um plebiscito, em 1993. Provavelmente nenhum de vocês eram nascidos nessa época. O plebiscito de 1993 foi para que se escolhesse a forma de república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentar ou presidencialismo, a vigor no país, tendo cidadãos excluídos diretamente pela República Federativa. Então, em 1993, os cidadãos foram às urnas para escolher o sistema de governo, entre presidencialismo ou parlamentarismo. Então, escolheu-se o presidencialismo, a República Presidencialista. O referendo, nos referendos, o cidadão tem o poder de aprovar, referendar determinada medida já escolhida pelo Poder Legislativo, para que a cidadania confirme ou rejeite a norma em questão. Ou seja, a Constituição de 1888 atribuiu competência exclusiva ao Congresso Nacional para autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Então, o referendo vai aprovar, a determinada lei que já foi criada pelo Poder Legislativo. Por exemplo, o uso de armas em 2005, no qual as pessoas foram às urnas para decidir ou não se querem ou não o uso de armas. A iniciativa popular consiste mais precisamente para uma iniciativa popular legislativa. Trata de direitos de assegurado ao conjunto de cidadãos de iniciativa do processo legislativo, apresentando um projeto à lei à Câmara dos Deputados com observância aos requisitos constitucionais. Então, no artigo 61 diz assim: o projeto de lei de iniciativa popular visou impedir a candidatura de políticos condenados a cargos eletivos, ou seja, vai ser o direito do cidadão, iniciar um projeto para observar e combater, por exemplo, a corrupção. Então, nós chegamos ao final dessa aula e espero que vocês guardem na memória que os direitos sociais e econômicos correspondem à segunda geração de direitos humanos. Então, vai ser parte daquela segunda geração de direitos humanos, os direitos de igualdade. O termo geração em relação aos direitos humanos indica a sequência de aparecimentos dos direitos da história, não indica a hierarquia ou pré-existência, Ou seja, os direitos civis não são mais importantes que os direitos sociais, ou os direitos de primeira geração não são mais importantes que os direitos de segunda geração. Os direitos sociais e econômicos só começaram a ser reconhecidos a partir do século XX, que são os direitos de segunda geração, que são os direitos de solidariedade. Então, os direitos políticos traduzem a capacidade de votar e ser votado. Nós vimos aqui alguns direitos, os direitos civis, políticos e sociais. Qualquer dúvida, me mande. Até a próxima aula.